Fala turma, o vídeo de hoje vai ser sobre amido no pós-parto, alto ou baixo, o que usar. Uma discussão grande, com muita gente aí discutindo isso, e eu vejo no mercado muita gente que interpretou mal os dados ou que entende mal e não usa muito o bom senso, fazendo coisas bastante erradas no campo. Por isso resolvi discutir esse assunto que surgiu numa caixinha de perguntas da semana passada. Então, vamos lá. Primeiro ponto, um dos motivos que surgiu essa ideia de alto ou baixo amido foi por causa desse trabalho do Mike Hutch, do grupo do Mike Allen, desculpa, que eu vou deixar ele aqui para vocês, né? Eles tiveram alguns trabalhos mostrando o efeito de alto ou baixo amido e também o efeito de se usar ou não grão úmido em dietas de vaca em lactação. Então, esse trabalho é bem legal. E ele mostra pra gente algumas coisas interessantes, que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de extrapolar os dados desse trabalho pra gente. O primeiro cuidado grande que a gente tem que tomar nesse trabalho é que ele foi feito com silagem de alfafa como forrageira base. Não se usou silagem de milho nesse trabalho. Vou deixar uma tabelinha aqui pra vocês verem. Então a grande base da dieta era silagem de alfafa. Então, para aumentar ou diminuir o conteúdo de amido na dieta, só aumentava ou grão úmido ou grão seco nos grupos. Então, é um trabalho com 4 grupos, como vou deixar aqui para vocês. Um grupo de baixo amido, onde o amido variava de 21% a 22%. Nesse baixo amido tinha grão úmido, ou amido vindo de grão úmido, ou amido vindo de grão seco. E o grupo de alto amido, com amido entre 27% e 28%, onde o amido vinha de grão úmido ou de grão seco da mesma maneira. De novo, a dieta base era silagem de alfafa. Isso é importante por quê? Porque muitas vezes as substituições que a gente faz aqui no Brasil, a gente precisa de mexer na silagem de milho. Eu vou falar com vocês daqui a pouco sobre isso. Bom, dito isso, se a gente olhar os resultados desse trabalho, o que a gente consegue ver claramente é que teve uma mudança no consumo e também na produção de leite, mas principalmente quando se usou amido de alta fermentabilidade, independente do nível de amido da dieta, o que mais afetou é ter usado grão úmido, né? O grão úmido mais alto fez com que a gente perdesse um pouco de consumo e perdesse também um pouco de produção de leite. Não o grão úmido mais alto, tanto na dieta de grão úmido com amido baixo ou amido alto, foi isso que aconteceu. O efeito mais marcante, obviamente, foi quando se usou uma dieta com alto amido e também com grão úmido, né? Acho que daí surgiram muitas inferências da gente trabalhar com amido baixo no pós-parto. E aí que vem alguns erros. Meu ponto de vista, 3 erros principais que a gente comete. O primeiro deles é como que a gente tira amido da nossa dieta, né? Muitas vezes o que a gente faz é tirar silagem de milho. A gente tem trabalhado com silagem de milho cada vez com amidos mais altos, né? O pessoal cortando silagem de milho alta, tendo 40% de amido na silagem de milho, que algumas vezes é bom, mas outras vezes pode não ser tão bom assim. Então, uma estratégia que é usada algumas vezes para diminuir amido no pós-parto, e que eu já vi muitas pessoas fazendo isso errado, é diminuir silagem de milho e aumentar uma fonte de forragem de baixa qualidade. Uma silagem de capim, uma silagem de aveia passada, ou alguma coisa nesse sentido, ou um feno tipo C, né? Então, tira o amido da dieta, tirando silagem de milho e colocando uma forragem de pior qualidade. Aí eu queria compartilhar com vocês esse slide aqui, que eu roubei do Zé Eduardo Santos, onde ele mostra um trabalho que comparou uma silagem de alta digestibilidade com uma silagem de baixa digestibilidade, ou seja, uma dieta com uma fibra de alta qualidade com uma fibra de baixa qualidade. O que esse trabalho mostra claramente para a gente é que quando a gente trabalha com uma fibra de melhor qualidade, desde o pré-parto até a lactação, a gente tem um efeito super marcado no pré e no pós-parto, com um consumo de matéria seca maior nos animais que comeram uma fibra de melhor qualidade do que nos animais que colheram uma fibra de pior qualidade e, consequentemente, um leite muito maior. Então, o que a gente está fazendo muitas vezes na prática nas nossas fazendas? Nós estamos pegando o nosso lote pós-parto, que é um lote super importante, que come pouco, que precisa de alimentos de qualidade, tirando silagem de milho, que tem uma digestibilidade de fibra razoavelmente boa, né? Mas colocando um alimento de pior qualidade. Uma silagem de capim passado, um feno de baixa qualidade ou uma aveia de baixa qualidade, por exemplo. Tem visto isso no campo. Então, esse é um ponto super importante. Tem uma baixa amido, mas pior qualidade de fibra. Com isso, tem queda de consumo, começa a ter menor produção de leite e posso ter até mais problemas metabólicos na frente. É o que eu tenho visto nas fazendas. O segundo ponto de entendimento que a gente tem que usar como base é esse trabalho aqui super antigo do Clóvis, quando ele fez doutorado lá com o Kiko, vou botar aqui para vocês também, mostrando digestibilidade, né, na verdade a degradação ruminal do amido de diversos híbridos americanos e de híbridos brasileiros. O que esse trabalho mostrou para a gente? Que os híbridos brasileiros têm uma digestibilidade muito pior do que os americanos. Então, algumas vezes eu posso estar trabalhando com
amido baixo para a gente aqui, que para a gente vai ser mais baixo ainda que os americanos. Por quê? Porque a digestibilidade dele é muito baixa, certo? Comparado com os híbridos que eles usam lá em geral, né? Eu também não tenho essa informação, esse gráfico mais recente, mas eu acredito que deve continuar mais ou menos na mesma linha. Se alguém souber isso aí, tiver um dado mais recente, manda aqui para a gente também. Mas enfim, nosso grão tem menor digestibilidade. Além do grão em si, mesmo que bem processado, ter pior digestibilidade, o que a gente vê muito nas fazendas, muito comum, é a gente ter silagens mal processadas. Então você tem lá, está trabalhando com nível de amido de 21, por exemplo, mas eu tenho metade dos grãos, 20, 30, 40% dos grãos da minha silagem, que sai nas fezes. Consequentemente, eu não estou trabalhando com 20 de amido, estou trabalhando com muito menos. Então a gente tem uma falha e uma deficiência energética na fazenda, né? Protocolo para dar errado pós-parto. Querer trabalhar com baixo amido, trocando silagem de milho por uma silagem de outra ou por outra forragem de pior qualidade, e ainda tendo grãos mal processados. Eu vou começar a ter problemas metabólicos, vou começar a ter um déficit energético importante e, consequentemente, piorar a vida das minhas vacas, né? E dentro desse contexto todo, o último erro que eu acho que acontece muito é as pessoas acharem que por ter que trabalhar com baixo amido, que é o que foi aprendido, foi divulgado massivamente, eu posso pegar a minha vaca recém-parida e colocar no último lote, né? Isso eu tenho visto muita fazenda fazer isso. Fizemos uma análise de uma fazenda em Goiás pouco tempo atrás, onde a fazenda jogava esses animais no último lote, e a gente viu que o pico de produção das vacas demorava. Por quê? Porque elas ficavam no último lote de produção, demorava para embalar. Porque tinha baixo amido? Tinha sim, com certeza. Mas também tinha baixas vitaminas, minerais, proteína, também baixa, né? O que é condizente com uma dieta de último lote. Então, pessoal, é muito importante a gente deixar claro, como qualquer outra técnica que a gente tem que fazer, nós precisamos aliar o conhecimento técnico que vem lá dos papers para a gente com o nosso conhecimento do dia a dia, dos alimentos que a gente tem na mão e um bom senso que a gente tem que usar sempre. Beleza? Qualquer dúvida, manda para a gente aqui. Valeu!